Pessoal, desculpa pelo pequeno atraso. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Eu sou Cláudio Cohen, sou diretor do programa Leading Digital Reinvention, que é um programa em parceria da St. Paul com a IBM. Esse programa é um programa voltado a executivos impactados com o tema de transformação digital, com a reinvenção digital. E, basicamente, é um programa de um ano que cobre os temas relativos à transformação digital, como eu já disse, em três grandes pilares. Né? O pilar das tecnologias, essa parte em parceria com a IBM, o pilar das estratégias disruptivas e o pilar das lideranças disruptivas. A gente tem feito essas sessões tratando de temas que fazem parte do curso. Hoje a nossa ideia aqui é discutir o tema de Data Science. Nós temos a presença com a gente do Djalma Serino. O Djalma Serino é o líder de Cloud Pak for Data na IBM Brasil. Ele é formado em matemática, com MBA executivo, tem mais de 25 anos de experiência em iniciativas orientadas a dados, já foi diretor de serviço da Teradata Brasil, líder de Big Data e Hybrid Data Management na IBM América Latina. Então, é um profissional com enorme experiência. Acho que ele vai trazer para a gente aqui um bate-papo muito interessante para a gente se aprofundar um pouco no tema de Data Science e Data Driven. Então, Djalma, obrigado pela presença hoje. Seja bem-vindo. Carlos, eu que agradeço a presença, a oportunidade da gente falar de tema que está aí no mercado e que todo mundo tem interesse, coisas que são bem atuais e temas que a gente tem maior interesse em compartilhar com vocês. Muito bom. Então, para começar, vamos entender os jargões, né? Nós dissemos que a discussão hoje é além dos jargões, mas vamos começar entendendo os jargões. Como você definiria, Djalma, Data Science e o que é ser Data-Driven? Bom, tem a definição clássica lá do Data Science, né? Data Science, como o nome já fala, né? É uma ciência voltada a dados, então é uma ciência interdisciplinar, é uma ciência que a gente busca obter valor a partir dos dados. O que significa isso? Eu tenho que ter dados, onde eu vou usar diversas técnicas, e com essas técnicas eu obtenho valor, eu obtenho conclusões, insights e conclusões a partir dos dados. E quando a gente fala de data-driven, né? Aí aqui a gente está falando de data-driven para business, significa que eu tenho o meu negócio associado a dados. Então, a gente conhece isso desde sempre, né? A gente sabe que o negócio vem sendo direcionado a dados há muito tempo, né? A gente tem bastante conhecimento disso e como isso tem acontecido no mercado, mas recentemente, com o advento do Big Data e com as novas tecnologias, isso ganhou muito espaço. Então, quando a gente fala de Data Driven, desde um ERP, já é uma maneira de você ter seu negócio direcionado a dados. Quando a gente fala de BI, né, que já é o Business Intelligence, é uma inteligência em cima dos dados, mas o que fez com que isso ganhasse a repercussão e o momento que a gente vive hoje é a conjunção das novas tecnologias que a gente tem de inteligência artificial, de Data Science, de Big Data, que apareceu muito forte depois do advento do Hadoop, e aí a gente começa a ter o que a gente chama de Business Data Driven, ou seja, eu fazer todo o meu negócio orientado a dados, parar com aquele feeling, com o conhecimento, com tudo que a gente tinha no passado, né? Quando a gente olha para isso da perspectiva da IBM, né, a gente tem uma forma de chegar na inteligência artificial, né? E era esse slide que eu estava querendo puxar aquela hora que a gente estava demorando para começar. A gente tem alguns degraus, né, que a gente chama aqui de AI Ladder. O que é o AI Ladder? Né? É a escadinha para a gente conseguir tirar valores de inteligência artificial e a gente começa buscando dados, colecionando dados, analisando dados e depois colocando isso dentro do negócio. Né? E aí tem um mantra da IBM que é esse aqui. There is no AI without IA. Significa isso, né? Que eu não tenho inteligência artificial sem arquitetura da informação. Ou seja,
os dois temas que a gente está falando hoje, que é Data Science e Data Driven, são dois temas que nasceram interligados, né? Eu só consigo fazer Data Science se eu tiver dados. Tem um outro statement aqui do MIT, né? Eu não tenho algoritmo suficientemente sofisticado de inteligência artificial que consegue suprir o leque, a falta de informação, né? Então, eu só vou conseguir ter um algoritmo razoável se eu tiver informação para rodar ele. Então, basicamente, esses são os conceitos que a gente está falando aqui de Data Driven e de Data Science. Muito bem. Bom, muito interessante essa visão de que não existe AI sem IA, que aliás vale em inglês também, né? Mas então, nos explique melhor, Djalma, o que é uma arquitetura de informação. Deixa eu voltar para aquele slide que eu comecei mostrando. É esse aqui, ó. Isso é uma arquitetura de informação, né? O que significa isso aqui? Eu só vou conseguir fazer análise de dados se eu passar por esses dois primeiros degraus. Significa coletar dados e organizar meus dados. Então, coletar dados significa que eu tenho que pegar os dados de todas as fontes disponíveis, dados que eu tenho em silos dentro da empresa, dados do marketing, dados de vendas, dados do chão de fábrica, dados do RP, dados de um data mart, dados de um data lake, todos os dados disponíveis, unificar eles com dados externos, e aí, quando eu falo dados externos, pode ser um birô de dados, pode ser um acesso qualquer que a gente tem de dados, ou mesmo rede social. E o mais importante acontece aqui, nesse organize. É aqui que a gente consegue falar que a empresa virou uma empresa data-driven. Porque nesse momento é onde ela começa a fazer curadoria, descobrir quais são os dados que ela vai querer analisar, quais são as políticas de uso dos dados. Tem um slide aqui um pouquinho mais complexo, que a gente fala bastante desses dois degraus, né? Organize e collect. Se a gente olhar para isso aqui, o que a gente está falando aqui dentro, né? Que a gente vai ter metadados, ou seja, eu preciso conseguir explicar meu dado, eu tenho que ter uma interação com ele que eu mesmo posso fazer, então o meu usuário final, o cara de marketing, o cara de vendas tem que conseguir ir lá e olhar o dado, descobrir o que significa aquele dado, de onde ele veio, qual é a origem do dado. Então, se eu vou falar de um forecasting de venda, ele tem que saber que isso está vindo do sistema de vendas, ou se ele está falando de um resultado, como foi apurado. E aqui embaixo a parte de governança, a origem dele, a qualidade, garantir que o dado, quem tem acesso, quem não tem acesso. Então, isso é o que a gente chama de arquitetura de dados. É a gente ter o dado explicado e o dado confiável, né? Sem essas informações que eu estou falando aqui sobre os dados, né? Ou seja, característica dos dados, metadados dos dados, qualidade deles, de verdade fica muito difícil a gente pensar em data science ou em qualquer coisa mais analítica. A gente vai acabar tendo um amontoado de dados e aí é mais difícil tirar resultado. Então, isso é o que a gente chama de arquitetura de dados aqui. Isso é a parte mais importante. Entendido. Então, uma vez que eu tenho uma arquitetura de dados, e aí eu posso começar a extrair informação, a falar de inteligência artificial, as coisas quase que são super interdependentes. Mudando um pouco de tema, IA e Data Science irão roubar empregos, Djalma? Sim, é importante a gente ter isso claro, né? Eles vão roubar empregos, mas, como eu costumo dizer, a inteligência artificial não é mágica, né? Então, já começou por essa parte que a gente falou sobre data-driven, sobre organização de dados. Então, claramente não é mágica, a inteligência artificial não vai fazer tudo, mas ela vai fazer funções que têm característica única. O que eu quero dizer com isso? Empregos que você tem num call center, você tem alguns empregos um pouco mais sofisticados, por exemplo, uma decisão de empréstimo, eu consigo fazer um modelo. Então, o que a gente precisa aprender? Que data science, que essas coisas orientadas a dados, né, elas são boas em modelos matemáticos, em conseguir chegar a conclusões muito rapidamente e melhores do que a gente. Então, se eu tenho que fazer uma decisão de empréstimo, de investimento, se eu tiver uma arquitetura de dados que me dá todas as informações sobre uma pessoa, provavelmente eu vou ter uma decisão de empréstimo melhor do que a que teria um gerente de banco sem o data science. Ele não vai roubar o emprego do gerente do banco que dá o empréstimo. Eu costumo dizer que data science não vai substituir todas as pessoas.
é como se fosse não um robô, mas sim um ciborgue, né? Em algum momento eu dou mais potência para o que a pessoa sabe. Então, ela começa a ter melhores informações para fazer. A gente já vê isso na medicina. Então, imagina que você entra no médico e vai pedir, ele vai te receitar um remédio. Com o uso da inteligência artificial, eu consigo ler o prontuário inteiro, a história inteira da pessoa, da família, de 3 gerações, coisa que um médico, numa consulta de 20 minutos, não vai fazer. Então, ele vai substituir alguns empregos, sim, principalmente os empregos que são de funções únicas. E quando eu falo de função única, não precisa ser uma função simples, né? Pode ser, por exemplo, um radiologista que estudou medicina, tem 8 anos lá de curso, e eu vou pegar uma disciplina de machine learning, de inteligência artificial, que faz image recognition, e provavelmente eu vou reconhecer um tumor maligno ou benigno melhor do que um radiologista na primeira olhada, ou com mais acuracidade quando eu estiver treinado. Então, é importante a gente entender que sim, vai roubar muito emprego, vai criar novas profissões, principalmente profissões que dependem de emoção, né? Ninguém imagina ficar doente e ser cuidado por uma cuidadora que seja um robô, e não conseguir falar com ninguém e não ter nenhum acesso. Então, tem profissões que claramente vão continuar sendo humanas, né? E que devem, inclusive, amplificar e que você deve dar maior prestígio para elas. Mas alguns empregos que têm função única e que não têm emoção, claramente a tecnologia vai roubar esse tipo de emprego, como fez no passado, né? A tecnologia sempre substituiu algum tipo de mão de obra mecânica, né? E, bom, Djalma, você mencionou alguns exemplos aí de medicina, saúde, né? Hoje é quase inevitável a gente não falar da pandemia e dos seus efeitos, né? E algo que a gente vê diariamente é uma quantidade enorme de informação. Mas tem um ponto que está bem claro, né? Algumas nações estão lidando muito melhor do que outras e aparentemente os casos de sucesso estão conectados à qualidade dos dados. Como é que data science tem contribuído no combate e o que diferencia os países? O que se pode dizer sobre isso? Bom, aqui a gente tem, como você falou, a gente tem bastante para a gente compartilhar, né? Primeiro aqui, fazendo um pouquinho do propaganda do patrocinador, né? Falar um pouquinho da IBM. A IBM tem uma série de iniciativas, né? Então, em termos, aqui só falando de data science, né? A gente tem um amontoado de coisas acontecendo. Então, a gente tem um supercomputador procurando lá o RNA, a gente tem serviços de busca, tem comunidade, tem grid, tem exploração de drogas. Então, quando a gente olha aqui em cima, a gente vê que tem várias iniciativas muito interessantes, né? E se a gente pegar esse site que eu coloquei aqui o link para quem quiser procurar, tem uma infinidade de ações de tecnologia que a IBM ou está liderando, ou está suportando, ou está participando. Então, aqui a gente fala a IBM comprou a Weather Company há alguns anos, né? Então, hoje ela está compartilhando dados de tempo para a gente saber que impacto isso tem, qual a correlação disso com espalhar o vírus. Então, todas essas informações são importantes. A gente tem também o assistente, né, o assistente virtual da IBM, está pronto em 25 idiomas, inclusive no Brasil. Então, algumas empresas que querem usar, pode pegar o código, tem um código aberto lá, e consegue usar o Watson Assistant, colocar no site, no website, para dar informação sobre o Covid. Então, tem uma série de iniciativas, e claramente Data Science ajuda bastante. Mas o que chama atenção, né, é a outra pergunta que você fez. Além dessas iniciativas, aqui onde eu falei bastante de IBM, né, tem um pedaço que é importante. Por que a gente vê a China saindo rápido, alguns países já abrindo mão do lockdown, e apesar de ter começado depois, e isso faz com que a gente entre na curva depois, é como todo mundo está acompanhando, a gente tem uma dificuldade enorme de informação. Quando a gente fala em arquitetura de informação, bate exatamente nisso, né? A gente não tem disciplina e a forma de coletar dados no Brasil estruturada. Então, quando a gente vê hospitais passando informação de quem ele testou, de quantos foram testados, de quantos deram positivos, quantos deram negativo, é quase impossível centralizar isso no Brasil, porque a gente não tem nenhuma disciplina. Então, em termos de tecnologia e juntar informação
entre hospitais, a gente tem dificuldade de dizer quantos estão infectados, se a gente está subestimando ou não, quantos morreram, quantos estão sendo tratados, quantos estão em UTI, aonde isso está acontecendo. Então, quando a gente navega por outros países, e tem site aberto e todo mundo consegue fazer isso, você consegue saber CEP, o que tem de comércio em volta, o que tem em torno. Então, quando a gente fala em fazer um lockdown vertical, é mais fácil em alguns outros lugares, porque você sabe exatamente aonde se espalhou. Aqui a gente consegue ter muito pouca informação, a gente está captando alguma informação aí de antena de telefonia para falar de aglomeração, de coisas assim, mas a gente tem informação mesmo estruturada, com qualidade, como a gente falou lá no começo, muito pouca informação, né? Isso compromete demais resultado e a forma com que a gente sai. Então, é algo que fica claro que Data Science tem limite e a gente consegue fazer pouco aqui porque a gente não tem todas as informações. Então, a assertividade do nosso modelo, estamos no pico da curva ou não, estamos no meio, realmente passa a ser um exercício de trabalhar um pouco, de feeling. Então, cada dia vem um político na televisão e fala, vai ser daqui a 15 dias, daqui a um mês, vai durar mais 2, mais 3. A gente não tem informação, a gente faz um voo sério. Essa é a parte mais complicada de não ter abertura da informação. Bom, acho que esse é um bom exemplo, mas vamos tentar evitar de falar de coronavírus, vamos voltar ao tema Os assuntos mais animados, né? mais animados. Mais leve. Quais são as tendências tecnológicas atuais? Como eu falei, tudo isso está acontecendo porque a gente tem simultaneamente dados e um monte de tecnologia aparecendo ao mesmo tempo, né? As principais que a gente vê por aqui, 5G, que já é uma realidade em alguns lugares aqui no Brasil, mas já é uma realidade. IoT é uma realidade muito forte. Blockchain é uma realidade muito forte. E inteligência artificial. Então, quando a gente olha para a conjunção dessas 5 tecnologias, né? A gente fala em IoT, automação, inteligência artificial, 5G e blockchain. Com essas 5 tecnologias, todas as indústrias são impactadas, todos os negócios são impactados. Esse desenho que eu coloquei aqui na tela, né, é um workflow, né, ou seja, um fluxo de trabalho. Imagina que qualquer fluxo de trabalho que pode receber dados externos, internos, e que são afetados pelos skills da força de trabalho e tudo, qualquer fluxo de trabalho que eu tenho é impactado por essas tecnologias e pode ser otimizado. Então, a gente pode falar aqui de um RH, a gente pode falar aqui de um supply chain, a gente pode falar de empréstimo. Imagina que quando eu estou criando um fluxo novo na minha empresa, claramente esse fluxo novo tem possibilidade de ser melhorado com tudo isso. Vamos imaginar que 5G, quanto ele vai me trazer de possibilidade em termos de automação de carro, em termos de IoT. Então, eu consigo capturar tudo que está acontecendo com o carro para prever manutenção, e aí eu consigo prever manutenção com inteligência artificial, eu consigo automatizar uma série de coisas. Então, esses temas, IoT, 5G, inteligência artificial, blockchain, estão todos eles interligados, e é aqui que eu vejo a grande diferença, é aqui que a gente tem uma tendência, né? Para mim, a tendência não é uma tecnologia, é a combinação dessas tecnologias dentro de uma rotina de trabalho. Então, eu vejo isso em todas as indústrias, né? Qualquer indústria que você dá um exemplo, é possível a gente melhorar ou implementar alguma coisa nova com uma dessas tecnologias que elas vão estar inseridas no contexto, né? Cara, cada vez que eu paro, eu tenho que entrar de novo. Bom, você acabou de mostrar exemplos e falar de casos usando várias tecnologias. Na prática, nós estamos falando aqui de transformação digital, né? E eu queria mencionar uma pesquisa que a McKinsey soltou no final do ano passado sobre o estágio da transformação digital no Brasil. Nós até usamos essa pesquisa numa outra discussão que fizemos aqui em outra sessão. Mas me chama a atenção que eles mencionam 4 grandes desafios que até as empresas que estão liderando esse processo de transformação têm muito fortemente. E 2 deles são claramente ligados a essa discussão que nós estamos tendo aqui. Né?
dados e analytics e mentalidade baseada em dados. E o que chama atenção nessa pesquisa, além de serem 2 dos 4, é que eles falam de 12 ou 13% das empresas no Brasil que executam bem essa prática. Isso mostra que temos um longo caminho a percorrer aqui, né? Essa visão você compartilha na tua experiência, nos teus contatos com os clientes, Djalma? A gente tem que entender um pouco, né? A gente que vive aqui, e a gente sabe que essa pesquisa foi feita aqui, né? Brasil, é um estudo de transformação digital no Brasil, né? A gente tem que entender um pouco como funciona aqui, né? Da mesma forma que a gente vê na sociedade como um todo uma diferença de classes, né? E a gente tem degraus muito grandes, a mesma coisa acontece na indústria, né? A gente tem claramente ilhas, ilhas muito fortes de excelência, né? Então a gente tem empresas que competem de igual para igual, quando a gente não está um pouquinho mais avançado do que empresas de fora. E a gente tem empresa que realmente está muito longe de fazer alguma coisa organizada. Com o advento aqui do LGPD, né, que a gente está vendo, o LGPD vai exatamente na arquitetura de dados, né? Aonde a gente guarda os dados, para que a gente vai usar os dados. A gente vê que mesmo as empresas muito grandes estão correndo atrás aqui de um prejuízo, estão indo atrás de como se estruturar para pedir consentimento de uso da sua informação. Então, como é que eu uso o seu cadastro, para quem que eu vou ceder. A gente tem eventos novos aqui, né? Open Banking, por exemplo, está vindo aqui, e em seguida os bancos vão poder compartilhar parte dos seus dados. Hoje, as estruturas que a gente vê nas empresas não são ainda adequadas. E aí eu concordo plenamente com o sentimento que eu vejo, bate muito próximo com essa pesquisa da McKinsey, de que a gente tem muito para fazer. A gente tem ilhas de excelência, ou seja, a gente tem empresas muito sofisticadas. No geral, as empresas precisam ainda estruturar dados, entender onde pode usar e como é que a gente funciona. Então, conta para nós um pouco de alguns casos de empresas que estejam adiantadas nesse processo, Djalma, aqui no Brasil. A gente tem exemplos de todos os tipos, né? Eu vou contar alguns que a gente tem aqui, que são empresas que a gente tem como referência lá na IBM, né? Que são casos bastante interessantes que a gente vê de uso de informação. Quando a gente fala de Data Science, tem um exemplo muito legal na Vale, onde a gente usa Data Science em combinação aqui com IoT. Então, a gente pega sensores de equipamento, de manutenção. Você não imagina quantos sensores tem em um daqueles pneus, aqueles pneus de 3, 4 metros. A gente consegue pegar sensores deles e entender por onde eles circulam, o tempo que ele pode circular, e isso aumenta a vida útil dele em 30%, 40%, e cada pneu daquele custa alguns milhões de reais. Então, tem diferença enorme em criar modelo com IoT em cima de Data Science para uma série de equipamentos para manutenção. Isso acontece aqui, né, na Vale, que é uma empresa que está rodando isso aqui no Brasil. A gente tem caso na Gerdau, que eles têm melhora na experiência do cliente, então eles conseguem reduzir o tempo entre o ciclo de vida e o ciclo com lead time e a cotação, né? Então, passar de dias para horas, eles conseguem melhorar a assertividade. Eles criaram a ISA, né, que é o chatbot deles. Tem um que foi para televisão, que a gente conhece aqui, acho que a maioria deve ter visto, que é o do Bradesco, que é a BIA, Inteligência Artificial. A gente vê, às vezes, só a capinha, né? Ah, bom, eles colocaram lá um chatbot. Não é bem assim, né? Tem uma curadoria, tem as informações. Ela levou mais de um ano, acho quase 2 anos, só atendendo demanda interna, call center, agência, para que ela fosse treinada e que ela tivesse respostas assertivas. E hoje a gente consegue dividir intenções internas e externas. Então, ela consegue resolver problemas. Imagina que você é gerente de uma agência e tem que dar um crédito rural e o cara está aqui na Faria Lima e aí fica muito difícil para fazer isso, porque ele não é o dia a dia e está fora. E aí, quando ele pergunta, ela traz o manual, onde está a norma. Então, criar esse conteúdo, fazer curadoria disso é muito legal. Então, temos muitos exemplos.
Tem outro exemplo bem popular, é esse aqui dos carros da Volkswagen, todo mundo já deve ter visto na televisão. Ela fez lá o que eles chamaram de manual cognitivo. Então, você vai lá e pergunta para o manual, em vez de abrir o manual para ler. Se a gente olhar quantas pessoas não leem manual, né? Eu, como sou de tecnologia, acabo lendo o manual. Minha mulher não lê o manual de jeito nenhum. Se perguntar para ela onde está o macaco do carro, ela vai perguntar para que eu quero, para que serve, onde usa. E coisas que a gente não acha no manual, né? O manual, por exemplo, não tem o capô do carro, tem a tampa do motor. Fica difícil de achar. Então, se perguntar onde é o capô do carro, como é que eu abro o capô? São coisas que você consegue perguntar e responde. Então, a inteligência artificial ajuda de todas as formas, desde um modelo de data science lá na Vale, um modelo da Gerdau para te ajudar algumas coisas, exemplos como esse do carro, o cara tira uma foto do painel e consegue saber o problema que está acontecendo. Então, o que a gente usa aqui de tecnologia? Tem linguagem natural, tem a curadoria do manual e das informações que eu quero passar, tem reconhecimento de imagem. Então, um simples aplicativo desse usa 3, 4, 5 técnicas diferentes para entregar valor, e entrega muito valor. É um investimento muito baixo em relação ao valor que ele traz para o carro, né? Ele cria um diferencial para a marca, para o carro, um simples app de tecnologia que você baixa lá no seu celular. Então, são coisas bem interessantes que a gente tem aqui no Brasil, tem muita coisa acontecendo. Tem o caso aqui para contar por uns 2 dias, tem casos na polícia, além do boletim de ocorrência. Hoje em dia a polícia consegue ler em São Paulo, boletim de ocorrência digitado lá pelo escrivão. Imagina que eles digitam isso sem nenhum padrão. Como é que você lê isso e como é que você entende padrão de crime? E com isso a gente tira a ocorrência de crime só do âmbito daquela delegacia ou daquela regional e consegue olhar isso num cenário nacional, com um cenário do Estado, né, que é do Estado de São Paulo. Então, tem inúmeros casos acontecendo e a gente tem bastante coisa avançada. Tá? Então, quando a gente fala disso, o Brasil está bem adiantado, a gente tem muita coisa acontecendo no mesmo ritmo que lá de fora. Como eu disse, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala o Brasil tem, porque tem essa coisa da ilha. A gente sabe que algumas coisas acontecem em empresas e outras não. Mas é isso. Bom, entendido. Então, nós temos exemplos muito interessantes, né? Apesar de ter um número total ainda baixo, como nós vimos na pesquisa da McKinsey, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, Djalma, eu coletei dados, organizei os dados, montei a arquitetura de informação, comecei a trabalhar a inteligência artificial em cima disso, tem um aplicativo funcionando. Que garantia que eu tenho que, com o passar do tempo, os dados que eu estou trabalhando são os mais importantes ou, de alguma forma, não estão se deteriorando? Como é que eu lido com esse tipo de situação? Ou, quem sabe, tem outros dados mais importantes? Como é que eu lido com a manutenção dos dados, em outras palavras? Tem 2 coisas importantes aqui, né? A primeira remete lá para o primeiro tema que a gente falou, né? Arquitetura da informação. Como é que eu garanto que eu recebo o dado na tempestividade necessária, ou seja, que o dado vai chegar para mim e eu vou ter o dado no tempo que eu preciso. Se é real time, ou se eu posso usar o dado velho, como isso funciona e como é que eu tenho isso pronto, né? Passando desse ponto importante da arquitetura da informação, da tempestividade, do dado disponível e do dado arrumado, aí tem uma outra coisa que também é interessante, né? Quando a gente fala de um modelo de dados, a gente chama lá um cientista de dados, que hoje em dia já não é mais como era 4, 5 anos atrás aqui, a gente falava cientista de dados, parecia um ET, não é mais, né? O cientista de dados hoje é uma pessoa normal e a gente já consegue fazer modelos de dados muito rapidamente, inclusive com Auto AI, né? A tecnologia faz sozinho. Mas esses modelos acabam indo para dentro de um código, como eu falei, ficam lá dentro de um modelo, rodando, e se você não gerenciar isso, ele também perde eficácia, né? Vamos voltar, por exemplo, que você falou, a pandemia aqui no Brasil. A gente tem um universo de dados, para quem já fez algum curso de estatística, sabe lá o que é uma curva normal, né? Aqueles 5% de um lado, 5% do outro, os 90% no meio, né? E tem aquela curvinha normal. E aí a gente faz um modelo de dados que vai brincando e dando assertividade lá dentro. Isso funciona para regressão linear, isso funciona para correlação, porque a gente estiver trabalhando.
Você faz isso sempre baseado no universo de dados que representa, uma amostra que representa o seu universo. Aí você testa com o universo, vê essa atividade e põe em produção. Como é que você garante que esse universo de dados não se moveu? Se a gente voltar para os dias de hoje com a pandemia, provavelmente a maioria dos modelos de dados que eu tenho, se eles estiverem falando de situação financeira, de crédito, ou de entrega, ou de supply chain, a realidade mudou. Então, o meu modelo que tinha um nível de assertividade, não foi o modelo que piorou, foi o universo que se mexeu. Isso é o que a gente chama de data drift. Então, eu tenho que monitorar isso. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia para isso, para olhar isso. Então, eu tenho que constantemente ter alguma tecnologia que olha para isso, que vê se o dado não mudou, que vê se a acurácia do modelo continua a mesma que eu tinha quando eu criei o modelo. Tem dois itens que estão muito fortes, principalmente fora do Brasil, que é a justiça do modelo e a explicabilidade, né? Então, esse modelo é fair, ele é justo, e se eu consigo explicar. Então, a gente já vê processos lá fora, porque quando a gente fala em inteligência artificial e machine learning, é fácil do modelo ganhar um viés. Então, se uma determinada região eu tive 3, 4, 5 problemas de crédito, eu não dou mais crédito naquela região, e isso começa a criar um viés. Qualquer pessoa que vem com aquele CEP começa a ter crédito rejeitado, e eu preciso explicar isso, se isso não vai criar um viés por bairro, por classe social, por cor, por sexo. Então, os meus modelos precisam começar a tomar cuidado para não ganhar viés, e eu preciso explicar quais foram as features, né? Quais são os atributos que fizeram ele tomar decisão. Então, a justiça do modelo, o viés do modelo, a explicabilidade, isso tudo tem que ser monitorado. A gente já tem ferramenta para isso, né? Isso se fazia na mão e era quase impossível. Para quem é mais velhinho como eu, tem cabelo branco, era como olhar um código assembler e falar, deixa eu ver o que está acontecendo. Só o dono do código, se ele fez no último ano, porque se ele fez faz mais tempo também, ele também não consegue. Então, é mais ou menos na mesma linha. Um modelo feito lá, esquecido lá por 3 anos, quando alguém vai olhar um modelo, não consegue mais olhar para ele. Então, as ferramentas hoje conseguem colocar isso de forma gráfica, explicar quais são as features que estão fazendo ele tomar decisão, evitar viés, ajustar viés, né, tirar a variável que está levando ele ao viés. Então, tem ferramenta assim para isso e é bem legal. E a gente consegue trabalhar com isso hoje em dia sem grandes problemas aí. Tá? O mercado está bem atento a isso porque são coisas que impactam o usuário final. Né? Entendido. Então, que recomendação você faria para uma empresa que está começando a criar sua infraestrutura de dados? E aí eu aproveito e emendar com a pergunta que o Henry Lima acabou de fazer aqui, que gostaria de saber como é feita a implementação de data science no caso de startups. Como se aplica isso em menores escalas, em empresas que estão começando? O que você nos diria? Para os dois casos, a resposta é mais ou menos a mesma, né? O que faz uma empresa conseguir colocar um modelo de data science para frente ou não e investir nisso é o valor que ele cria, né? É o que a gente chama de value creation. Então, se o meu modelo tem uma necessidade de negócio, como eu falei lá atrás, eu tenho um workflow em que faz sentido e que ele vai me trazer benefício, evidentemente eu consigo mexer nisso e eu vou ter sponsor, vou ter quem vai me financiar isso. Então, se esse modelo cria valor e se de verdade ele traz isso alinhado ao propósito da empresa, ao negócio da empresa, é simples e fácil você aprovar e você conseguir investimento para isso, né? E como é que a gente faz isso? Aí tem um monte de técnica hoje em dia. A gente fala bastante em MVP, né? Em Minimal Viable Project, né? Ou seja, o menor projeto viável, né? Cria um projeto pequenininho dentro de um modelo de garagem, né? Então, para quem já ouviu falar de modelo de garagem, eu tenho alguns slides aí, depois se a gente sobrar tempo a gente passa eles. Mas como funciona o modelo de garagem, o que é o modelo de garagem, o que é o modelo de você startar e terminar isso com MVP. Então, como é que eu criaria isso? A gente tem que achar qual é o negócio, entender um modelo, cria isso dentro de um modelo de garagem, e aí você vai evoluindo, né? E tem uma teoria que diz que você errar rápido e errar mais vezes, né? Então você vai errando rápido e mais vezes, como se fosse um modelo de data science, e aí você cria os primeiros modelinhos, e aí sim você pode pensar em como você vai guardar essas informações para você já se preparar em ter uma arquitetura para que isso escale. Então você vai criar um modelo que também não vai durar muito tempo, ele vai fazer o primeiro resultado, o segundo, e não vai durar anos, não é perene.
Então, a gente precisa, depois de criar o modelo, colocar isso dentro da estrutura da empresa, ver como você produtiza isso, como é que você coloca isso para frente. Então, em startup, é o melhor lugar, porque é onde as pessoas apostam um pouquinho mais, onde as pessoas têm um pouco mais de vontade de apostar. Hoje em dia, o investimento financeiro não é mais um problema. Quando a gente entra em cloud, na Cloud IBM ou em outras, você consegue bastante coisa free. A metodologia open é muito grande, então não é um problema de investimento, é mais um problema de skill do que de ferramenta. Então, como eu começaria? Achando um ponto onde tem valor, onde realmente tem, onde estou criando valor para a empresa, onde estou devolvendo valor, e com um projeto mínimo viável, fazendo um protótipo e provando que ele traz valor. Dali para frente, é só comemorar, porque isso vai crescer bastante. Interessante. E aproveito dizer a todo mundo que está na audiência, se quiser fazer perguntas, põe no chat aqui e a gente traz para o Djalma. Djalma, como você vê a evolução e o futuro da inteligência artificial? E data science vem junto. Quando a gente fala disso, né, eu acho que cada dia ela vai ficar, como eu acabei de falar, para quem vai fazer esse investimento, para quem está começando, cada dia ela é mais simples e mais acessível, né? Então, há um tempo atrás, eu nunca pensaria em fazer um modelo de inteligência artificial. Hoje eu tenho o Auto AI, né? Então, hoje até eu consigo fazer um modelo de inteligência artificial. Auto AI já é uma realidade, né? Então, já é, em teoria, inteligência artificial trabalhando em cima de inteligência artificial. Isso já existe, né? E aí, quando a gente pensa em como isso vai crescer, a gente vai ter uma explosão de uso, né? A tecnologia existe já faz 30, 40 anos aí que a inteligência artificial existe, né? Na verdade, acho que os primeiros têm mais de 60 anos, né? Os primeiros indícios aí de inteligência artificial. O que a gente tem hoje é uma explosão no uso. Então, quando a gente olha aquele dogma que a gente usava aí há 3, 4 anos atrás para Big Data é o novo petróleo. Nada mais justo, porque ele era o cara que tinha o maior valor, né? Então, a gente falava assim, olha, dados são o petróleo, dados é a nova moeda, é o novo dinheiro que eu tenho aqui dentro. Quando a gente está falando agora em inteligência artificial, em data science, ele está sendo comparado à eletricidade. Por que isso é comparado à eletricidade? Porque o que a gente vê é que ele deve, de alguma forma, entrar dentro de todos os processos. Então, hoje em dia você não imagina nada que você consiga fazer sem eletricidade, né? Você basicamente não vive sem eletricidade. Então, imagina que a evolução de data science deve ser tão forte como isso, né? Então, ela vai ficar muito simples, muito acessível e ela entra dentro do teu dia a dia. Isso para mim é o que eu tenho mais evidente aqui, é como isso vai acontecer, né? Interessante. Eu aproveito e emendar a pergunta do Henry, que agradeceu a tua resposta sobre como aplicar em startups, perguntando se existe algum guideline, alguma orientação, um passo a passo para estruturar uma arquitetura de informação para uma empresa pequena. Tem sim, tem alguns, né? Eu coloquei aqui um slide, deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Tem um slide aqui legal. Esse aqui, ó, era assim, algumas das preocupações que eu devo ter, né? Não é um guideline, mas algumas preocupações. O guideline vem basicamente eu entender um pouquinho de dados, né? Então, aí vem lá das profissões mais antigas, lá do DA, do Data Administrator, lá dos caras que faziam modelos de dados, né? Mas essas são as principais competências que eu tenho que ter, né? Garantir qualidade, rastreabilidade dos dados, como é que eu classifico, como é que eu faço curadoria dos dados. Curadoria dos dados é entender que dado é importante guardar e qual dado não é importante guardar. Tem algumas coisas que aconteceram aqui no início da era dos Big Data, né? Eu tenho que guardar tudo porque eu não sei o que eu vou precisar. Não é bem assim. Tem dados que a gente sabe que são relevantes, tem dados que não são relevantes. E hoje em dia, eu mais do que nunca tenho que saber por que eu estou guardando o dado, né? Então, quando eu falo de consentimento, quando eu falo de regulamentação, a lei da LGPD já me obriga a dizer para que eu estou guardando o dado, né? Então, eu posso pedir, quando você vai numa loja, eu posso pedir seu CEP, mas eu tenho que dizer por que eu quero seu CEP. O que isso vai fazer de diferença
na minha venda, para que eu vou usar, para saber se você concorda. E aí sim, eu posso falar, isso aqui vai me ajudar no meu modelo de venda, vai me ajudar a mapear um monte de outras coisas. Como eu deveria ter, por exemplo, sei lá, o CEP de quem fez o exame de Covid. Aí eu saber onde ele mora, como é que ele espalhou. Eu tenho uma série de utilidades para isso. Se eu não peço isso, eu não tenho. Só que eu tenho que, quando eu peço uma informação e quero guardar a informação e é uma informação pessoal, eu vou ter que começar a explicar para que eu quero. Então, tem sim, tem alguns guidelines. É, no site da IBM você vai achar mais de um, né? A gente tem modelos de dados por indústria, tem como formatar isso para cada uma das indústrias, tem uma série de material abundante para isso, mas o mais importante que a gente vê é pensar sempre que você tem que organizar isso e guardar isso e interagir com o dono do dado, né? Então, esses caras que a gente chama de data steward e tal, é o dono do dado, quem manda do dado não é o cara de TI, né? Quem manda o dado é o dono do dado, o dono da informação. E aí sim, tem isso que a gente chama, hoje em dia tem alguns termos bonitos, né? Shop for data, como é que o cara vai lá, encontra o dado. Então tem bastante disciplina só para a gente falar dessa brincadeira. Legal, legal. E a Caroline Abreu fez uma pergunta aqui um pouco diferente, não é tanto data science, mas ela pergunta qual a sua visão sobre quando chegará o 5G no Brasil. A gente, aí é uma visão menos técnica, né? Mas como todo mundo, eu tenho algumas informações e alguns palpites aqui, né? A gente se enroscou um pouco com isso, né? A tecnologia 5G tem uma disputa aí entre China e Estados Unidos, então, dependendo de como a gente está aliado com os Estados Unidos, ele está segurando com que a gente feche um acordo com China, com Huawei, com esse tipo de coisa. Eu acho que em breve, acho que no máximo mais um ano isso tem que ser realidade, mas a gente tem alguns problemas políticos, alguns problemas numa outra esfera que não é de tecnologia, que fazem com que a gente dê uma parada aqui nesse meio de caminho e como é que a gente chega para isso. Falando de China, né, lembrando aqui que a gente está falando de China, e falando de value creation, que é um pouco do que eu falei, para vocês terem ideia em termos de inteligência artificial, hoje China é o nosso guia, né? Ela é um país em que o governo fundiou todas as iniciativas de inteligência artificial, só que numa linha um pouco diferente. Quando a gente olha Vale do Silício e olha a China, são coisas bem diferentes. Vale do Silício é o dono da tecnologia, de longe, né? China não consegue buscá-lo, pelo menos do meu ponto de vista, na próxima década, em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas a China tem mais value creation, né? Então, isso que eu falei aqui de como a gente usar a inteligência artificial é o que a China faz melhor. Então, hoje a China é líder em criação de valor em tecnologia usando inteligência artificial. Então, quando a gente olha protótipo, quando a gente olha os sistemas deles, quando a gente olha as empresas de serviços, todas as empresas que eles têm um uso mais intenso de inteligência artificial e criam mais valor. Então, quando a gente fala qual é esse valor, né? Lá pela Price e pela McKinsey está estimado em 15 trilhões de dólares para os próximos 10 anos. Ou seja, é mais do que o PIB da China inteiro nos próximos 10 anos. Então, esse é o valor que a gente fala que ele vai conseguir criar com inteligência artificial. E nessa corrida, a China está na frente, até do que os Estados Unidos. Não na frente no desenvolvimento. E aí é legal de fazer a diferença. Uma coisa é desenvolver a tecnologia, né, os algoritmos e como a gente implementa. Outra coisa é fazer uso da tecnologia no meu processo, naquele workflow que eu falei. Em uso da tecnologia, eles estão mais à nossa frente. Na frente até dos Estados Unidos. Isso é bem legal. Isso é bem interessante da gente olhar e ver como é que a gente quer agir com isso. É interessante você mencionar esses 15 trilhões. O professor Adriano Mussa, ele tem uma apresentação muito interessante também. Ele mostra essa pesquisa dos 15 trilhões, tem mais de uma que pesquisa nessa linha, e mostra também o que se espera, como vai ser compartilhado esses 15 trilhões, que representam 10% do PIB mundial, né? E desses 15, 7 são na China. Né? Quase a metade desse valor vai para a China. Tem até uma preocupação que menos de meio desse trilhão desse vem para a América Latina, que nós precisamos capturar mais do que isso. E realmente é mais do que a América
é mais do que vem para a América, né? A outra metade se divide entre Europa, América e o resto do mundo. Praticamente a China fica com a metade. Mas é importante a gente ver é que isso não é valor de tecnologia, né? Não é com a venda de tecnologia esses 15 trilhões. A gente está falando de 15 trilhões de criação de valor na cadeia de valor como um todo. Então, assim, é o benefício que você consegue trazer para o seu business usando inteligência artificial, que é o mais importante, que Claro. todas as outras indústrias, como elas entram dentro dessa cadeia de valor, né? Tá. Claro, claro, concordo com você. E o Tiago traz uma pergunta aqui, voltando ao tema inevitável da pandemia. Como que a inteligência artificial pode ajudar na modelagem de cenários? Se houve alguma modelagem que levou em conta o contact tracing? Se você conhece algum Tem sim, caso a nos contar? tem sim. A gente tem, e aqui onde eu coloquei aqui, é até legal se pôr aquele slide de novo da IBM. Tem alguns sites aqui. Se você entrar aqui nesse site da IBM, inclusive, acho que não está aqui, é que ele fica passando aqui embaixo, aqui, quando você entra no site mesmo da IBM, você vai ver que tem uma série de estudos, né? Inclusive, a IBM tem algumas bases de dados, que também tem algumas disponíveis lá no Kaggle, né, para quem costuma falar de inteligência artificial, que permite você fazer isso, né? Então, você tem, sim, rastreabilidade de contato. Como eu falei, os dados do Brasil são muito pobres, né? A gente mal consegue fazer teste e saber se as pessoas estão realmente contaminadas ou não. Mas quando a gente olha, principalmente dados da Ásia e dados da Europa, a gente tem dados melhores. E aí você sabe o CEP, a pessoa onde pegou, aonde ela mora, e você consegue mapear quantos ela infectou justamente pela região onde ela mora, né? Então você vai olhar que eu moro num prédio que tem 20 andares e que eu fui o primeiro que peguei e que depois nesse prédio teve mais 10, mais 15 e daqui ele foi para uma escola. Então, sim, tem dados para isso, não dados do Brasil. No Brasil as bases são muito pobres porque a gente realmente temos de arquitetura de informação que eu falei, até o nosso sistema de coleta hoje é ruim, né? Quando a gente olha, a gente já tem discrepância entre a somatória que fazem de hospitais, com a somatória do Ministério da Saúde, do SUS. Então, tem toda uma impressão hoje, uma pressão por informação, mas a gente não tem padrão, a gente não tem qualidade para compartilhar essas informações, né? Então, aí o gap da infraestrutura e da falta de arquitetura de informação aparece mais claramente, né? Quando a gente não consegue explorar os dados como deveria. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando no fim do nosso papo. Se alguém tem mais alguma pergunta, aproveita a oportunidade. Se não, Djalma, eu vou aproveitar. Opa, tem mais uma pergunta entrando. O Tiago também falando, qual postura pode ser tomada para trazer robustez a essa base? Acesso a GPS, sistema de telefonia, app, no qual possa constar consentimento? O que tipo de solução ajudaria a resolver esse problema? Em tempo A de gente está problema de falando ainda de infecção. Covid, É, da pandemia, né? Isso. Então, o acesso ao GPS, o acesso a essas bases, podem ajudar sim, né? Tiraria um pouco tem que ter consentimento por privacidade, um monte de coisa, mas não acredito que é por aí. Acho que aquilo que a gente vê aparecer como mantra lá na televisão, né? Teste, 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 é muito sério, mas aquilo precisa ser um pouco mais rico, né? Eu faço o teste sem se está com o vírus ou não, e que outras informações eu tenho sobre a pessoa que eu testei, né? Então, eu tenho classe social, eu tenho faixa de renda, eu tenho endereço, eu tenho CEP. Aí sim, eu consigo mapear isso, e daí eu posso tentar mapear essa pessoa e ver por onde ela anda. Só olhar o GPS com o nível de informação que a gente só vai conseguir algum nível de invasão. Então, quando isso foi praticado um pedaço lá na China, é porque eles tinham muito mais informações e muito mais testes. Então, aqui, eu acho que o que a gente consegue fazer é o que a gente já tem feito hoje. Eles olham as herbes, né, as antenas de telefonia, e pela antena de telefonia você vê se tem concentração. Então, você sabe que uma certa antena devia atender 10 mil pessoas, ela está atendendo 30,
é porque está tendo algum evento, é porque tem alguma concentração naquela região. E você consegue ver a movimentação dos celulares pela movimentação nas antenas. Eu não preciso saber quem é, eu sei que está tendo movimentação, eu sei o que está acontecendo, e eu consigo bloquear e entrar nessas regiões e evitar que isso aconteça. Então, tem região no Rio sendo fechada, tem região em São Paulo que já estão pensando em fechar, justamente porque eu olho isso na antena. Acompanhar isso por GBS, eu poderia tentar fazer, mas eu tinha que ter mais informação que eu não tenho. Então, colocar informação do GPS sem o resto das informações, quando a gente falou lá em curadoria, eu acho que seria uma informação um pouco valor para a gente, porque a gente não ia conseguir vincular se essa pessoa está perto de uma outra que tem ou perto de uma outra pessoa que não tem, se ela passou, se ela não passou, quem se contaminou, porque a gente não está testando todo mundo, né? A gente está testando muito pouco, as pessoas vão no médico hoje e os hospitais estão devolvendo e falando, olha, só testo se for ser internado, só testo em caso de internação. Então, a gente está muito abaixo da necessidade de teste, e aí mapear o GPS da pessoa vai agregar pouco, você vai ter poucas pessoas que você tem informação para pôr no GPS e não vai criar um modelo consistente. Então, essa é uma opinião bem pessoal minha, mas eu não acho que isso ajudaria, não. E o Carlos Camargo faz uma pergunta aqui: qual o risco estratégico da China ficar na dependência tecnológica dos Estados Unidos? Lembrando que muitos dos algoritmos são algoritmos abertos, né? Mas tem um risco sim, né? Mesmo os algoritmos abertos, né? Quando a gente olha quem contribui com o algoritmo aberto, normalmente é a empresa americana, né? Voltando a falar aqui da empresa que eu trabalho, né? Que é a IBM, ela tem muito algoritmo aberto, a gente acabou de adquirir aí a Red Hat, a maior aquisição da história da IBM, 34 bilhões de dólares, e a gente trouxe muito código aberto. Mas, na verdade, é código aberto, mas é o código aberto de uma empresa americana, né? Então, essa dependência, eu acredito que sim, existe. Eles estão de olho na próxima tecnologia, então o que eles estão fazendo é tirar valor, fazer o tal do value creation, né? Criar valor com inteligência artificial. Estão buscando ir para a próxima tecnologia, estão falando de tecnologia, estão indo para a tecnologia quântica, eles estão indo para quantum computing, né? Estão indo para a próxima tecnologia para tentar diminuir a dependência. Eles investem muito, né? Não é muito diferente do que a gente tem aqui, né? Não é muito diferente do que tem no Vale do Silício. Eles investem muito em tecnologia. O que eu quero dizer é que eles estão muito atrás, né? Então, eles reconhecem a superioridade da tecnologia americana hoje e, por essa razão, eles usam a tecnologia americana para criar valor. Então, quando a gente olha as indústrias deles, elas estão muito mais automatizadas e com muito mais ciência de dado embutida nos processos do que a americana. Mas eles não têm a criação da tecnologia como um todo. E eu acho que iria ser uma certa dependência mesmo para o código aberto, tá? Porque o código aberto ainda acontece bastante nos Estados Unidos. Entendi. Bom, o Claudinei está perguntando se a gente consegue dividir a pesquisa Brasil da McKinsey. A pesquisa é uma pesquisa pública, peguei ela na internet, inclusive. Sim, podemos dividir. Eu pus aí no chat o meu e-mail. Me manda um e-mail, eu encaminho a pesquisa. Tá? E uma pergunta: integração prática para análise de cenários, cruzando CRM, planejamento financeiro, há algo? Claro, a depender da qualidade dos dados. Tem sim. Quando a gente fala de planejamento financeiro e CRM, a gente pode pensar também em forecasting de vendas e tudo, e a gente consegue hoje, quando olha para a Data Science, questionar o resultado tanto de um forecast de vendas como de um CRM, baseado no cenário externo do que a gente está falando, né? Então, a gente faz planejamento. Hoje, por exemplo, o sistema da IBM, lá onde o forecast passa por inteligência artificial. Então, se eu coloco lá no meu sistema que eu vou vender 1 milhão no mês que vem, com uma assertividade que eu coloco lá, a probabilidade de vender de 70%, 75%, o sistema analisa isso de acordo com as outras atividades que eu coloco no sistema, que tipo de interação eu tive, quantas eu tive, o que está acontecendo, e com o cenário externo, né? Então, ele pega o cenário externo, hoje com o Covid, todas as vendas tomaram um espaçamento maior, e aí o forecast geral não vai bater com a somatória do forecast individual,
porque tem um modelo de inteligência artificial que está falando assim, olha, a probabilidade de fechar isso daqui é diferente, né? Então, eu recebo lá um quadrante, né? Onde aparecem as oportunidades e a gente começa a dizer quais são as oportunidades que têm maior chance de acontecer ou não, e em cima disso eu consigo fazer um planejamento financeiro. Então, o meu forecast hoje ele é analisado com inteligência artificial, então, além dos números que eu coloco, e do nível gerencial que põe, que tira alguns números lá dentro, eu tenho um forecast de inteligência artificial que valida, que me traz um quadrante e que fala assim, olha, essa oportunidade aqui, apesar de estar lá dizendo que vai vender, a probabilidade é baixa. E a assertividade dele, assim como em outras disciplinas, é bastante grande, né? Assim como eu falei, o radiologista que erra, esse modelinho de inteligência artificial acerta às vezes mais do que as pessoas que ficam inferindo ali, que estão no dia a dia da venda. Que ele olha para aquilo com outras informações, né? Com o histórico de compra do cliente, com o tempo de compra do cliente, com o tempo de venda do vendedor, coloca tudo isso, analisa, passa tudo isso para o modelo e fala assim, você acha que vai vender, mas vai chegar lá no último dia e você vai descobrir que não, e passou para o próximo trimestre. Então, o modelo começa a ganhar vida. Isso, na IBM, por exemplo, já está dentro do meu forecast de vendas. Eu já tenho um modelinho de inteligência artificial e aí você pinga lá o vendedor e fala, ó, o modelinho aqui está falando que não vai vender não, você não quer dar uma olhada nessa oportunidade, repensar, arrumar o que você está pondo lá como compromisso. Então, sim, a gente consegue juntar forecast de vendas, CRM, planejamento financeiro, tem bastante coisa acontecendo, sim. E tudo isso não são modelos complexos, lógico, como ela colocou aqui na pergunta, né? Tem que ter arquitetura da informação, eu tenho que ter o histórico de vendas do cliente, eu tenho que ter histórico de vendas do produto. Então, eu sei que um produto tem um ciclo de vendas maior, que o cliente tem um ciclo de vendas maior, de compra maior. Então, se eu vender para um banco, se eu vou vender para uma financeira, se eu vender para uma seguradora, se eu vender para uma indústria, cada indústria tem o seu ciclo de compra, né? Um retail, cada um tem seu ciclo de compra, cada produto tem seu ciclo, e aí isso passa para o modelo, sim. Na IBM isso já passa para o modelo de inteligência artificial que me ajuda a fazer o forecast. Isso significa, Djalma, que vendedor na IBM não pode mais enrolar na sessão de forecast? Pode, mas ficou mais difícil. Pode, mas dá mais trabalho. Bom, a gente chegou a 1 hora de sessão, então se alguém tiver mais uma pergunta, a gente responde mais uma. Se não, eu encerro por aqui, agradecendo imensamente a presença do Djalma, que eu acho que enriqueceu muito a nossa discussão aqui hoje, foi muito bacana, e o mais importante, a audiência de todos vocês. Muito obrigado por estarem no call de hoje, e Djalma, mais uma vez, obrigado pela tua presença, viu? Então é isso. Então, pessoal, valeu. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. E aguardo a próxima, que a gente tem bastante coisa para compartilhar. Material para isso não falta, não. Até a próxima, então, pessoal. Boa noite. Tá bom, então. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.